Nós vamos fazer alguns combinados aqui. Antes, deixa eu só me apresentar. Meu nome é Daniel. É um prazer enorme estar com vocês. E eu vou ter que me acostumar que estão filmando aí. Eu tenho que, de vez em quando, falar com a câmera, né? Então, é um prazer estar com você que está aí do outro lado também. E, meus queridos, o pastor Márcio já teve a oportunidade de brevemente fazer uma apresentação. E eu queria só fazer um resumo do porquê que a gente está aqui. E aí atrás tem um endereço que eu queria convidar você a anotar, www.amp.org.br. Essa associação foi fundada há aproximadamente 15 anos atrás pelo pastor Juraci, vocês já tiveram a oportunidade de estar com ele, e vocês estão no prejuízo. O pessoal lá de baixo está melhor, porque diz que o vinho melhor fica para o final. Aqui vocês ficaram com o pior. Então, espero que vocês tenham aproveitado o máximo dele pela parte da manhã, porque vocês estão no prejuízo agora no período da tarde, tá bom? Mas o Juraci me convidou, então, em dezembro de 2014, para assumir o lugar dele como diretor da associação. A associação nasce com um propósito, cuidar de pastor. Por isso o nome Associação de Amigos do Ministério Pastoral. E, na ocasião, veio para o Brasil editar os materiais, os escritos do Dr. Gregory Friesel. Vocês ganharam de presente aí que, na verdade, é o último essa última edição, esse último material que nós temos no Brasil, em língua portuguesa, do Friesel, que é Crucificado com Cristo. Inclusive uma pérola, porque o que vocês têm em mão é algo inédito, que é uma literatura com formatação tríplice de texto, roteiro para pequenos grupos de célula e, ao final, um material que é de devocional, denominado 30 Dias de Rendição. Tá? Eu convido você a ler, inclusive usar na sua igreja. O custo disso aí é bem acessível para qualquer realidade de igreja, porque o nosso fim não é lucro, o nosso fim é ministerial, é exatamente ajudar. E um dos braços que a AMP criou, depois do processo dos ferramentais, foi o programa de mentoria pastoral. Nós já mentoreamos só aqui de Minas mais de 100 pastores até dezembro do ano passado, e temos feito isso no Brasil. Vamos agora, em maio, realizar o primeiro programa de mentoria pastoral de pastores e esposas do Brasil. Nós vamos realizar lá em Porto Seguro. E a proposta é que a gente exatamente cuide dos pastores e ajude os pastores no exercício de seu ministério, no seu exercício familiar como marido, no seu exercício social como cidadão. Porque o que a gente entende? Um pastor cuidado, bem cuidado e saudável tem uma família saudável, consequentemente tem uma igreja saudável. E, meus queridos, se nós temos uma igreja saudável, nós temos uma sociedade saudável. Então, de alguma maneira, passa por nossas mãos isso. E o mais novo projeto é esse projeto que você está participando. E você que está aí nos ouvindo e vendo também, que é esse projeto de coaching ministerial, cuja proposta é trazer para um ambiente, você que é líder da igreja, para que você perceba e compreenda o seu papel nesta caminhada de reino. Você não vai me ouvir falar aqui do termo igreja. E nós vamos precisar quebrar alguns paradigmas aqui nessa caminhada. Por quê? Porque enquanto nós mantivermos na nossa mente a terminologia igreja do jeito errado que ensinaram para a gente, nós vamos continuar fazendo muita coisa errada. Porque o conceito bíblico de igreja não está restrito a 4 paredes. Não está restrito a uma placa denominacional. Por isso que nós precisamos, a partir de agora, tudo que nós falarmos, entendermos. Estamos falando do reino de Deus. E o seu papel, líder, você está aqui porque é vice-presidente, ou então tesoureiro, secretariado, ou líder de pequeno grupo, ou diácono, você exerce um papel de liderança na sua igreja local. E quando eu falo igreja local, é essa representatividade do reino. Qualquer movimento nosso agora vai ser em torno do reino. Está claro? Então, essa vai ser a nossa proposta daqui para frente. E eu queria começar pensando exatamente nessa temática, que é a temática que nos traz aqui, envolve toda essa programação, que é coaching ministerial. E a minha pergunta para você, logo de início, nasce a partir de uma frase que é de Alvin Toffler.
onde ele diz o seguinte: os analfabetos do século XXI não serão aqueles que não sabem ler e escrever, mas aqueles que não podem aprender, desaprender e reaprender. Quem concorda, quem se concorda com essa frase? Concorda? Por que você concorda com essa frase? O que Toffler está certo em dizer que no século XXI os analfabetos não serão quem não sabe ler ou escrever, mas aqueles que não podem aprender, desaprender e reaprender? Tem uma doença, eu não sei se você conhece, é uma doença, é uma epidemia, que na verdade ela já alcançou a vida de milhares de pessoas no mundo todo, que é uma doença denominada sabetudismo. Você conhece essa doença? Conhece essa doença? E essa doença, ela se manifesta de duas maneiras: de modo agressivo, que é o sabetudismo agressivo, e de modo passivo, que é o sabetudismo passivo. Olha os sintomas dessa doença. Do agressivo: tem pressa para falar, interrompe a fala do outro, tem resposta para tudo, ganha os argumentos, mas perde o respeito. Já viu gente assim? Você está começando a falar e ele já te atropela porque ele quer falar em cima de você e que ele está na razão e vamos embora. Esse é o agressivo. Tem um passivo. O passivo quer ter certeza de que o outro está escutando. Hein? Me ouviu? Pelo menos balança a cabeça que sim. Mantém uma expressão facial petulante, ele não falou nada, mas a expressão dele disse muita coisa. Faz perguntas para mostrar que o outro está errado, ridiculariza, critica internamente, que ele não fala nada, aquele que fala. Você conhece gente assim? Agora olha que coisa interessante. Depois que nós descobrimos os sintomas do sabetudismo, especialmente do sabetudismo crônico, é fácil nós identificarmos aqueles que estão ao nosso redor que está picado por esse vírus aí. Só que é preciso a gente tomar um cuidado. Por quê? Porque quando nós identificamos o sabetudismo crônico, é sinal de que nós também já fomos picados com esse negócio. Por quê? Porque certamente, e aí eu queria te convidar a fugir da tentação de estar aqui, especialmente nesse momento da tarde, pós-almoço, pensando o seguinte: fulano devia estar aqui. Falou tudo, esse sabetudismo crônico é a irmãzinha fulano de tal, ela que tinha que estar ouvindo esse negócio. Porque se a gente caminhar nessa linha, nós vamos nos fechar à oportunidade de aprender. Então, a proposta aqui é que a gente não caia na tentação de ficar pensando que tudo que nós vamos ouvir aqui não é para nós, é para alguém. E aí eu quero pensar nessa frase de Winston Churchill, em que ele diz: quem muda, melhora, quem muda frequentemente se aperfeiçoa. Está certo ou está errado? Por que está certo? Todo mundo concorda. Por que então nós temos resistências à mudança? Hã? Mas a gente não sabe que é melhor? Sair da zona de conforto. Eu estou insistindo nisso porque nós vamos falar de muita coisa aqui que, se nós não dilatarmos o nosso coração e a nossa mente para enxergarmos a coisa de outra maneira, aprendermos a ser igreja de outra maneira, nós vamos perder o nosso tempo. Nós vamos dedicar uma manhã e uma tarde, vamos voltar e vamos continuar fazendo tudo o que a gente sempre fez, porque fazer tudo que a gente sempre fez, da maneira que a gente sempre fez, é muito mais fácil do que refletir, do que fazer uma autocrítica e se propor a mudar. E eu queria propor aqui, então, rapidamente, em termos de apresentação sugestiva, 3 coisas que mudaram a minha cabeça e que me ajudaram a rever a maneira como eu vivo a minha vida e a maneira como, inclusive, eu lidero a minha igreja. E a primeira coisa que me fez mudar foi quando eu tive acesso a esse processo denominado coaching. Todo mundo já ouviu essa palavra, né? No mínimo ouviu para esse evento. Então, todo mundo aqui já ouviu. A minha pergunta é: o que significa coaching?
Não tem resposta certa ou errada agora, eu quero que você partilhe a resposta que deram a você, ou que ensinaram a você, a respeito do conceito de coaching. O que é coaching? Treinador? Hã? Uma pessoa da área de treinamento, o que mais? Vamos lá. Hã? Líder. Ok. Vocês não estão de tudo errados, porque vocês estão, de alguma maneira, conceituando um processo ou uma terminologia dentro desse ambiente denominado coaching. E nós vamos deixar as coisas muito claras na nossa cabeça, porque nós vamos falar desses termos aqui e você precisa entender isso. Então vamos lá. Coaching é um processo cujo objetivo é ajudar o outro a chegar aonde quer chegar mais rapidamente e a atingir o sucesso que quer atingir sem precisar fazer isso sozinho. Não precisa ficar se preocupando em anotar o conteúdo que está ali, porque vocês vão receber isso. Vocês podem anotar o que eu vou dizer que não está ali, mas aquele não precisa se preocupar, tá bom? Perceba uma coisa. Ainda bem que eu avisei agora. Você imagina se eu tivesse avisado isso no final? Vocês têm que agradecer a Deus. É o terceiro slide, gente. Vocês têm que estar felizes com isso. Tá vendo? Tá todo mundo desesperado. Porque aí você presta atenção na letra e esquece. Não, não precisa se preocupa com isso não. E está sendo gravado. Depois é o quê? R$150 mais ou menos a hora. Então, são 2 horas 300. Está fácil, você resolve isso aí. Então, coaching é um processo em que nós temos alguns objetivos. Nesse processo, o objetivo é ajudar o outro a chegar onde que ele quer chegar e a fazer aquilo que ele quer fazer. Isso é um processo. E a gente precisa aprender a diferir isso aqui para que nós consigamos, portanto, entender o nosso papel nesse processo. Existem 2 termos que nós precisamos compreender, que são os termos coach e coachee. Coach é exatamente isso que vocês mencionaram. É o treinador, é o guia. Esse é o coach. Que numa tradução ao pé da letra da própria origem, é esse termo que vocês expressaram aí do treinador, da pessoa que tem a capacitação e que treina ou capacita alguém. Esse é o coach. O coach é o alvo do processo de coaching que o coach faz. Então, nós vamos explicar isso aqui de maneira muito fácil quando nós traduzirmos isso para a nossa realidade. Qual que é o papel do coach? O coach precisa simplesmente fazer perguntas para que o coach reflita, encontre as respostas que ele mesmo está procurando e que essas respostas gerem nele, coach, uma disposição de ação em direção àquilo que ele entendeu que deve ser feito. Resumidamente, é isso. O papel do coach é ajudar o coach a chegar onde ele quer chegar mais rapidamente e a fazer aquilo que ele precisa fazer. Está claro até aqui? Ok. Então, eu vou explicar para vocês. Presta atenção numa coisa. A sua função dentro da igreja hoje não é ocupar um quadradinho no organograma. A sua função agora diz respeito ao reino de Deus. E a pergunta que você precisa fazer é: qual o meu papel para ajudar o rei a estender o reino dele sobre a face da terra? Não muda? Porque alguém diz para você que você, como vice-presidente, só tem uma função: substituir o presidente quando ele não estiver presente. Se você pegar um pastor que não falta nunca, você não vai fazer nada. Segundo tesoureiro, só no dia que o primeiro tesoureiro não tiver, você vai fazer alguma coisa. E aí a gente vai ocupando uma estrutura hierárquica dentro da igreja para quê? A nossa função não é simplesmente aquela. Por quê? Porque a nossa função agora diz respeito ao reino. E quando diz respeito ao reino, transcende as paredes, transcende o meu ministério, transcende o meu quadradinho. Então, preste atenção nisso. A sua função como coach é desenvolver
um tipo de relacionamento com o seu pastor, para que você tenha condições de, fazendo perguntas, eu vou repetir esse negócio aqui umas 12 vezes hoje. O seu papel não é dar respostas. O seu papel é gerar na cabeça do pastor as respostas. Ele tem que aprender a encontrar as respostas. O seu papel é ajudá-lo neste desenvolvimento de racionalidade, de compreensão, de visão. Como? Fazendo perguntas. E aí vem os benefícios desse processo. Quando nós começamos a desenvolver uma prática de fazer perguntas, e nós vamos aprender, vou trazer aqui, Deus revela para mim, viu, gente? Então já estou antecipando que Deus vai revelar que alguém aqui vai ser convocado para ser voluntário aqui na frente. Então já vai se preparando, que Deus já me disse aqui, inclusive, quem vai fazer esse negócio, tá? Então nós vamos simular aqui, mas o que eu preciso é que tenha muito claro na sua mente o conceito. Então você vai desenvolver um tipo de relacionamento com o pastor e através desse relacionamento você vai gerar perguntas que vão despertar na mente e no coração do pastor certas compreensões que naturalmente, a partir da sua ajuda, vão se tornar em ações, que no final das contas diz respeito ao reino. E qual que é o benefício disso? Você vai otimizar a performance ministerial do pastor, você vai maximizar o potencial dele, você vai aumentar a autoconfiança dele, você vai desenvolver os pontos fortes e fazer com que ele identifique os pontos fracos dele. Presta atenção, você vai assim, não vou fazer. Se eu fizer isso com o pastor, me põe para fora da igreja. Só que nós vamos aprender de maneira colaborativa a fazer isso. Porque, gente, eu trabalho com pastor, eu cuido de pastor no Brasil todo. Eu sou pastor. Sou casado com uma esposa linda que está aqui, inclusive, entre nós, filha de pastor, irmã de pastor, casada com pastor. Olha a cruz que essa mulher carrega. Então, eu tenho, pelo menos, uma autoridade moral, histórica, de dizer o que eu vou te dizer agora. Pastor é complicado. É um bichinho complicadíssimo. Eu lido com eles o tempo todo. E sabe por que o pastor é um bichinho complicadinho? Porque vocês fizeram isso. Vocês fizeram o pastor acreditar que ele é aquilo que ele nunca foi. Deus encarnado, super-homem, super-marido, super-pai. Não é assim que a gente acredita? A gente senta e aí olha lá, aquele lá que é um modelo de marido, aquele lá que é um modelo de pai, aquele lá que é um modelo disso, aquele lá que é... E aí nós vamos fazendo o pastor acreditar nisso, e acreditando nisso, ele vai somatizando as dores, as dificuldades, as angústias, os medos, porque eu não posso dizer para o irmão que eu tenho dificuldade. Você acha que eu sou um super-homem. Aí sabe o que acontece? 71% dos pastores hoje, 71% dos pastores em nível de pesquisa estão em algum nível de depressão. Todos os anos nós temos pelo menos 2 turmas de mentoria no Brasil. Todas as turmas que eu trabalhei, todas tivemos casos de tentativa de suicídio. Na última tivemos 2 turmas, 4 tentativas de suicídio. 8 conseguiram consumar o fato esse ano no Brasil. Por quê? Por quê? Porque nós acreditamos numa coisa e fizemos o pastor acreditar nessa coisa, de que ele não é ser humano. Por isso que nós vamos aprender a desenvolver exatamente isso aqui. A compreender o meu papel para ajudar o pastor a desenvolver os seus pontos fortes e saber identificar os seus pontos fracos. Pastor tem defeito. Desculpa eu te escandalizar, mas tem defeito. Melhorar a estratégia de gerenciamento dele e, olha, criar equilíbrio entre trabalho e vida. Eu ouvi uma coisa linda no grupo lá embaixo, que a igreja votou que um domingo por mês o pastor tem direito de estar com a família dele e não ir à igreja. Eu sei que para alguns, sabe, dá até coceira ouvir um negócio desse. Mas é porque nós não conseguimos ainda compreender que o nosso pastor tem a mesma necessidade que a gente. Imagina você entrar num ritmo de trabalho de segunda a segunda. Ou então, vamos fazer o seguinte, eu vou te dar de presente só uma segunda-feira para você tirar de folga. Gente, eu não sei quem inventou esse negócio de folga na segunda. Isso não é de Deus não, gente. Porque o camarada é casado com uma esposa que trabalha,
ela está trabalhando na segunda. O filho está na escola. Todos os ambientes de recreação fecham na segunda, porque estava funcionando até no domingo. E aí você fala com ele: olha, pastor, seu dia de folga. Isso, quando você esquece, liga para ele fazer alguma coisa na segunda-feira. E aí nós vamos criando um desequilíbrio entre a vida pastoral e a vida familiar. E sabe o que vai acontecer? É um efeito chicote. Nós vamos colher o efeito disso como igreja. E sabe uma das coisas que eu tenho aprendido? Isso vale não só para os pastores, eu falo isso para os pastores da mentoria. Isso vale para você como profissional. Nenhum sucesso pessoal, e aqui no caso do pastor ministerial, compensa o fracasso familiar. Não compensa. Eu tive oportunidade, eu só gosto de falar de gente que já morreu, porque aí não tem problema nenhum. Eu vou falar então de alguém que já morreu, que foi o pastor Davi Malta Nascimento, pastor da Igreja Batista Barão de Taquara, no Rio de Janeiro, durante vários anos. E eu lembro de uma ocasião ele comentar em lágrimas de que ele havia adulterado o relacionamento matrimonial dele com a igreja. Você conhece alguém assim? Não precisa levantar a mão, não precisa se manifestar. Mas eu conheço vários pastores que inverteram a escala de valores e entraram num nível de desequilíbrio entre vida e ministério porque começaram a priorizar a igreja e esqueceram a esposa. Stephen Covey vai dizer que tem gente que está subindo a escada de sucesso. Gente, isso vale para qualquer coisa, para ministério ou para a vida pessoal. E chega lá em cima e descobre que a escada está escorada na parede errada. O camarada conquistou posição, conquistou dinheiro, conquistou aplausos, mas chegou lá em cima sozinho, sem esposa, sem filhos, sem saúde. Vale a pena? Então nós precisamos desenvolver isso. E essa foi a primeira coisa que ampliou a minha mente no que diz respeito ao ministério pastoral. A segunda coisa que me ajudou foram essas palavras de Jesus em João 14. O conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar tudo o que eu lhes disse. Para você, quais são as duas palavras mais importantes nesse versículo? Ensinar e lembrar. Ótimo, perfeito. E sabe por que eu também considero as duas palavras mais importantes nesse versículo, ensinar e lembrar? Para fazer com que nós compreendamos como liderança de igreja que o nosso pastor, ele tem que ser ensinável. Mas nós não aceitamos isso. Nós aceitamos a ideia de que, porque existe um processo que até hoje eu não consigo entender, que você tem os níveis. Os níveis são o seguinte: crente, seminarista e pastor. E é exatamente isso. Crente está aqui. Pastor está aqui. O seminário, coitado, ele tem crise de identidade. Ele não sabe se ele é crente ou se ele é pastor. Porque ele está no limbo aqui. O que você é? Eu sou seminarista. O que é isso? Primeiro que, coitado, ele é um semi. Coitado, já tem a crise de identidade. E já é um semi alguma coisa. Só que o que acontece? A gente vai para a academia, fica 4 anos na academia, todo mundo olha para a gente e diz: ei, que lá é seminarista, não dá em nada. Aí ele vai às 7h30 da noite de um sábado para uma celebração, que é o culto da ordenação dele. Aí às 7h45, um monte de pastor põe a mão na cabeça dele, às 20 horas ele tem que ter resposta para tudo, tem que saber resolver tudo, tem que saber administrar uma igreja, tem que saber pregar, tem que saber de construção, tem que saber tudo. Afinal de contas, ele é um pastor. Espera aí, gente, o camarada da meia hora até não sabia nada. O que passou na mão desse monte de pastor aí que entrou na cabeça desse camarada? E aí ele entra no ministério acreditando nisso. Ah, não, eu já sei tudo. Você ouviu o pastor Márcio falando aqui no início? Que nós desenvolvemos aqui na Convenção Batista Mineira a Academia Pastoral, porque tinha pastor que estava 20 anos sem estudar. Como assim? Nós precisamos mudar essa chave. Numa sociedade de conhecimento como a nossa, nós precisamos entender que você é um estudante ad eternum. Você nunca vai alcançar o patamar de eu já sei tudo. E no Ministério Pastoral, muito menos. Só que nós acreditamos nisso e levaram a gente a acreditar nisso. Não, o pastor tem que saber tudo. Só que o que Jesus está dizendo é o seguinte: o pastor tem que aprender também como você aprende com o Espírito Santo, Paráclito.
Ele também tem que ser lembrado das coisas que precisam ser feitas por intermédio do Espírito Santo. Aí eu te pergunto, quais são as maneiras que Deus tem de ajudar o nosso pastor, ensinando o nosso pastor ou lembrando o nosso pastor? Qual foi a última vez que desceu um anjo rasgando o céu da sua igreja, escreveu em bola de fogo na parede ou no batistério lá, Pastor Joãozinho? Qual foi a última vez que isso aconteceu? Onde que isso aqui, como que isso aqui vai acontecer? Meus queridos, a dimensão da atuação do sobrenatural de Deus no nosso meio se dá por meio da gente. Isso desde o Éden. Depois que Deus fez Adão, a única maneira solitária de confecção da criação foi com Adão. Depois foi em parceria com o ser humano. A companheira, ela é feita a partir de uma parceria com o homem. Depois isso acontece no decorrer da história até hoje. Então Deus vai cuidar do seu pastor por intermédio do seu papel como líder. Deus vai ensinar o seu pastor por intermédio do seu papel como líder. Deus vai lembrar o seu pastor por meio do seu papel como líder. Está claro isso aqui? E a terceira coisa que me ajudou foi uma frase de Churchill que ele diz: estamos sempre dispostos a aprender, embora não gostemos de ser ensinados. Verdade ou mentira? Isso vale para todo mundo, inclusive para o pastor. Por isso que nós vamos aprender agora, nós não vamos chegar, por favor, tá? Não chega amanhã na sua igreja, pastor, eu queria ter uma conversa com o senhor no gabinete. Eu acabei de um treinamento e eu vim ensinar tudo para o senhor como gestar uma igreja. Não faça isso. Nós vamos aprender, porque a nossa visão agora é de reino. E já dizia o nosso grande mestre em termos de criação nesse ambiente, que colocou na igreja que ele pastoreia o nome para mim perfeito para a igreja, Igreja Universal do Reino de Deus. É perfeito. Vamos negar, é perfeito. Porque a igreja é universal do Reino de Deus. Porque a igreja invisível do Senhor não é isso? É a igreja universal do Reino de Deus. Quem compõe? Não é placa, não é doutrina, são os salvos em Cristo Jesus. Eu não vou entrar no mérito de como que a coisa é feita na prática lá, mas o nome é perfeito. E é isso que, de alguma maneira, nós precisamos entender em termos de reino. Quem compõe um reino? A igreja. Essa igreja universal desse reino, composta por aqueles que creem em Cristo Jesus, foram regenerados, justificados, e a gente já conhece isso aí muito bem. O que a gente precisa aprender nesse processo de coaching, como coach, é ouvir e fazer perguntas. Quando nós vamos fazer perguntas agora para o nosso pastor, nós vamos ajudá-lo a ampliar a visão dele, a compreender adequadamente a situação e tomar posturas com relação a isso. E nós vamos aprender a fazer isso de um processo agora, que nós trabalhamos a questão técnica, e nós vamos traduzir isso agora para uma questão ministerial. Nós vamos ter uma conversa intencional, contínua, que permitirá ao nosso pastor viver plenamente a sua vocação, o seu chamado. O que para você significa conversa intencional? Você, como líder, vai desenvolver com seu pastor conversas intencionais. A intenção, nós vamos descobrir quais são essas intenções, mas de maneira muito resumida, é descobrir o que está na cabeça do pastor. E ajudar o pastor a entender se aquilo que está na cabeça dele está de acordo com o reino. Está começando a fazer sentido para você? Isso é uma conversa intencional. Você pode chamá-lo para tomar um café, você pode chamar para correr com você pode marcar um gabinete com ele, mas você tem uma intenção. Não, por enquanto você tem uma intenção, você não está lá, o que eu vim fazer? Não sei, pastor, eu deu vontade de vir aqui, sério, eu não sei, mas eu deu vontade de eu chegar aqui para o senhor. Não, eu estou vindo aqui, eu tenho uma intenção. Você não necessariamente vai dizer para ele qual é a intenção. E a gente vai aprender isso aqui como liderança. Por quê? Gente, isso aqui não é sociedade secreta não, tá bom? Isso aqui nós estamos aprendendo como desenvolver uma postura de liderança para auxiliar o nosso pastor. É isso. Então, quando nós vamos sentar com ele para conversar, nós já temos uma intenção. Essa intenção diz respeito ao reino, e a gente vai entender isso na prática, que daqui a pouquinho Deus vai me revelar, eu já falei para vocês. O que é uma conversa contínua? Precisa progredir. O que mais?
Como que se dá essa progressão? Encontros, sempre. Ok, então preste atenção. Nós vamos desenvolver um processo de coaching que não é pontual, necessariamente. Pastor, vou sentar aqui que eu vou fazer um coaching com o senhor. Não. Você vai, daqui a pouquinho nós vamos fazer um acróstico com a palavra coach, nós vamos descobrir como que a gente vai em cada uma das etapas desenvolver isso. Mas é contínuo, ou seja, precisa ser recorrente. Esse processo de caminhada com o pastor como líder, ao lado dele. Eu preciso ser lembrado de algumas coisas, vez por outra, para a minha liderança, ser puxado a orelha. Porque tem gente que vai num ritmo de trabalho e não para não, e vai embora, e não para não. E acredita que a saúde vai dar conta, e vamos embora. E nós, como liderança, meus queridos, já viu gente, quem tem mais de 30 anos de igreja aqui? Mais de 40 anos de igreja? Mais de 50 de igreja? Ok. Olha só, olha como é que é a coisa. 40 anos de igreja. Vamos pegar aqui, nós pegamos 3 a 4 décadas. Você tem estrada e quilometragem suficiente dentro de igreja. Aí assume um pastor na sua igreja, recém-ordenado. Tem 5 anos de ministério. Vamos colocar 10 de conversão, ele tem a metade do tempo de vida dentro de igreja que você tem de igreja. E de ministério pastoral, coitado, está com cheiro de berçário ainda. E aí o que a gente faz? A gente fica sentado e olha lá, ó, vai se dar mal, ó. Estou até vendo. Não é isso que acontece? E aí, falei para vocês, olha lá, ó, tá vendo? Inexperiente. Só que a gente está esquecendo que se dá errado para o pastor, dá errado para a gente. Você já viu igreja? Entra pastor, sai pastor, entra pastor, sai pastor, entra pastor, sai pastor, entra pastor, sai pastor. Já viu sim? Tem uma coisa errada. E tem uns crentes espertos aí que vem, é cabeça de burro que está enterrado lá. Por favor, gente. O problema é nosso. E nós precisamos repensar isso. Por quê? Porque se está dando errado, é porque nós, ou por ação, por omissão, estamos participando da coisa também. E nós precisamos desenvolver isso, através dessa compreensão da vida plena, que envolve outros âmbitos, não apenas o âmbito ministerial. Porque se o pastor não está bem com a esposa dele, gente, não é esse o nosso foco, mas lembre-se de uma coisa. Jogue por terra esse conceito de 4 por 1. Já viu 4 por 1? Tem um conceito natural que as igrejas fazem sucessão de ministério pastoral, é o seguinte: paga um pastor, leva mais 3 de brinde, que é a esposa e 2 filhos. A esposa coordena a MCA, um filho mexe no Ministério de Som e o outro dá aula para os embaixadores do rei. Uma coisa linda, uma temática extraordinária. Você paga um e leva 4. Acredite numa coisa que eu vou dizer para vocês, eu estou trabalhando com pastores. O sucesso ou o insucesso do ministério do seu pastor vai passar pela mão da mulher dele. E se ela estiver dedicando a energia dela a coisas que não o marido dela, corre um risco absurdo de você ter o efeito chicote vindo em direção da igreja. Então, não necessariamente a esposa precisa fazer alguma coisa na igreja. Se ela conseguir, meus queridos, cuidar do coração do seu pastor, criar o ambiente da casa dela como um pedaço do céu, onde o pastor chegue e seja cuidado. Porque tem um papel que a mulher do pastor tem que nenhuma outra mulher do mundo pode ter, que é cuidar do coração do marido dela. De cuidar dos filhos. Mas não, a irmãzinha tem que vir aqui, tem que fazer. Tá? O filhinho tem que... E aí nós vamos criando, e aí nós estamos sobrecarregando novamente a ideia do pastor, da família pastoral. Afinal de contas, você não é pago para isso. E tem gente que não faz uma matemática ainda. Sim, o pastor ganha 4 mil, então é 1.000 por final de semana. Não é o cara mais 500 conto por mensagem. Gente, quem é que está ganhando 500 conto no Brasil por mensagem? Não é assim que a gente pensa? Não, gente, então você falar que você nunca pensou um negócio desse. E na minha igreja só tem celebração à noite, é 1.000 por mensagem. Imagina. Pastor, não precisa fazer nada durante a semana, mas você tem que estar lá no domingo, tem que pregar. A gente pensa assim. E tem que estar aqui sim, tem que trabalhar assim, afinal de contas a gente paga, isso é para isso. E aí nós vamos mudando, e aí nós vamos querer entender porque que não está dando certo. Então nós precisamos modificar a nossa mentalidade no que diz respeito a isso. O que é vocação e chamado? Eu preciso descobrir aquilo que eu não sou bom e colocar alguém que é bom naquela área para desenvolver. Nossa igreja tem recebido
alguns presentes que eu chamo de Deus lá, gente que tem um potencial em determinadas áreas que eu não sou bom. E o que eu faço? Eu pego, coloco na mão dessas pessoas, falo o seguinte: faça. Faça. Por quê? Porque eu não vou conseguir fazer tudo. E a minha função como líder, coloque isso na mente de vocês. O pastor precisa entender que ele está ali para desenvolver a liderança. No dia em que o pastor sai, gente, a igreja para, está errado. Está errado. Nós estamos deixando o pastor desenvolver de maneira incompetente o ministério dele. Um pastor tem que sair e a igreja continuar funcionando. Isso vale para o seu ministério. Você que está aí, a gente falou da área de música, aí eu não estou lá, não tem música na igreja, está errado. Está errado. Então nós devemos pensar nisso, e quando nós vamos daqui a pouquinho desenvolver as perguntas, nós vamos fazer o pastor entender e compreender a questão da vocação e do chamado. Deixa eu pular isso aqui, que é esse ponto. Entender o que Deus está fazendo e se juntar a Ele, esse é o seu propósito. Tá bom? Eu quero falar agora sobre esse aspecto, e agora a gente vai começar a entrar um pouco mais na prática, tá? Que é a conversa. Então, só numa revisão rapidinha, coaching é um processo que nós desenvolvemos como coach, com coachee. Então, é a nossa função como liderança diante do nosso pastor. Então, nós vamos criar uma atmosfera, e essa atmosfera vai permitir a nós, como liderança, a fazer perguntas para o nosso pastor, de modo que ele pense, reflita e reaja. E para que nós desenvolvamos corretamente o coaching, nós temos que entender o que significa conteúdo e o que significa processo. Conteúdo é um diálogo, conteúdo de um diálogo de coaching diz respeito aos fatos, informações, ideias, recomendações e sugestões. Conteúdo nada mais é o assunto da conversa. Tá bom? O que é processo? Processo diz respeito à forma que o coach e o coach trabalham o conteúdo. Pergunta que eu faço para vocês. Quem determina o conteúdo? O coach ou o coachee? O líder ou o pastor? Quem acha que quem determina o conteúdo é o pastor? Levanta a mão. Quem acha que quem determina o conteúdo é o líder? Levanta a mão. Quem está dormindo aí, acorda essa pessoa que ela não levantou a mão, que não entendeu a pergunta, não sei o que está acontecendo. Eu vou fazer um resumão para vocês me ajudarem. O conteúdo diz respeito a tema, objetivo, problema, história, feito, informações, ideias, opções, passos, percepções, decisões e compromissos. É o que nós vamos tratar aqui. O processo é buscar a localização adequada, gerar confiança, fazer aflorar ideias e pensamentos, escutar ativamente, fazer perguntas que gerem descobrimento, desafiar apropriadamente. Quem define o conteúdo? Nós ou o pastor? Vamos lá. O processo, olha os verbos: buscar, gerar, fazer, escutar, fazer, desafiar. Quem faz isso? Nós ou o pastor? Preste atenção nisso. Vocês, gente, é porque vocês estão habituados a fazer esse negócio. Ensinaram vocês dessa maneira. Eu estou aqui tentando desarticular essa coisa toda. Quem define o conteúdo é o pastor. Quem cria a atmosfera para que o conteúdo venha à tona é o líder. Está claro isso? Vamos simular então uma coisa aqui? Você vai se manifestar ou Deus vai revelar? Algum voluntário aí? Vem cá. Deus incomoda, o Espírito Santo incomoda, gente. Eu estou falando. Eu sou o seu pastor. Eu acabei de assumir a igreja. Sábado foi minha posse, domingo eu preguei, hoje é quinta-feira. Eu chamei você para uma conversa no gabinete. E eu queria saber informação sobre o irmão fulano de tal. Vai lá. O fulano, ele é um trabalhador. Eu sei que ele levanta todo dia de madrugada, sai, vai trabalhar e volta para casa e de noite vem na igreja. Ok. Ela deu resposta ou ela fez pergunta? Deu resposta. A nossa responsabilidade é fazer pergunta ou dar resposta? Ok, então vamos ajudar a Nívia? Eu sou o seu pastor. Acabei de assumir a igreja. Eu fiquei sabendo uma história de fulano de tal aí.
Ah, quem contou? Aí, ó. Eu tenho que te fazer pergunta. Essa aí tem o dom da língua, essa daí. Vai lá, Nívia. Vamos lá, gente. Visão de reino. Não é mais a minha vontade. É reino. O meu pastor quer saber informação de fulano de tal. Como que eu posso fazer uma pergunta para o nosso pastor de modo que ele possa descobrir por si só as respostas ou, pelo menos, eu identificar o que o meu pastor quer? Ui, já dei metade da dica aqui já. O que você quer saber a respeito dele? O que você quer trabalhar? Mas eu estou te fazendo uma pergunta que é a seguinte, ó, eu ouvi algumas histórias a respeito de fulano de tal e eu queria saber algumas coisas sobre ele. O que eu falei não é assim, Não. Ela está tentando, está querendo saber se o que ela falou valeu ou não. Não valeu. Porque ela fez uma pergunta, deu uma resposta, não fez uma pergunta. Ah, sim, eu tenho que te perguntar. Vamos lá, gente. A batata quente caiu na sua mão, não caiu? Caiu. Você tem que falar no microfone, Tá o pessoal bom. está te Caiu, falando. pastor. Ok, então é uma batata quente. Você tem que devolver essa batata para mim. Devolva essa batata para mim. Alguém ajuda, Nívia? O senhor quer saber mesmo? Eu ouvi falar algumas histórias a respeito de fulano de tal. Eu queria que você me dissesse algumas coisas. O senhor tem informação a respeito dele de que tipo? Já melhorou. Já melhorou. Obrigado, Nívia. De uma maneira um pouco mais tranquila, uma pergunta que eu poderia fazer é o seguinte. O que o senhor considera, pastor, importante saber a respeito dele? Porque se eu for no conteúdo, sabe, pastor, quanto tempo o senhor tem aí? É 40 minutos? Vai ser pouco para eu falar desse camarada. Porque, ó, ele é... Pá, 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 aí a gente vai embora. Opa, não. Porque aí o pastor assim, peraí. Porque senão, gente, se a gente vai correr o risco de dar a resposta que ele não quer ouvir. Peraí, meu irmão, eu não estava nem perguntando sobre isso. Porque, olha só, você interpretou que quando eu pedi informações a respeito dele, eram informações ruins. Quem falou que eu estava querendo saber informações ruins sobre ele? Pastor, o que o senhor acha importante saber sobre ele? Aí eu vou te dizer, poxa, eu queria saber como que ele é em termos de responsabilidade. Opa, tá vendo a direção que a conversa foi? E aí você sentou e ficou 40 minutos falando mal do camarada. Poxa, eu não sabia nada disso dele. E eu acabei de descobrir que você, hein, no dia que eu precisar saber da minha vida, é só te chamar, que aí eu ficar sabendo de tudo. Percebe a diferença? Tem algum tesoureiro aqui? Vem cá. Bora. Vem cá. Segunda? Já era. O seu primeiro não está aqui, qual que é o seu nome? Fernanda. Fernanda. Eu sou o pastor da igreja e acompanhei, nós estamos no mês de março, eu acompanhei o seguinte, a virada do ano, normalmente existe uma expectativa por causa de 13º, a receita foi lá embaixo. No mês de janeiro caímos 30% e agora em março 40%. E eu queria te ouvir, o que a gente pode fazer para resolver esse problema da igreja? A igreja não está contribuindo. Ai, que difícil. O que especificamente que o senhor está pensando em fazer? Como alguma área específica que o senhor quer olhar, se há aumento de dízimo, diminuiu a quantidade de dízimo? Percebe que ela jogou a batata na hora para minha mão? Se fosse no conteúdo, sabe o que alguns diriam? Pode ficar aí, não acabou não. Pastor, se eu fosse, eu meti o pé no púlpito e falava para aquele bando de ladrão que está roubando o reino de Deus, que o gafanhoto vai comer o carro de todo mundo. Qual que é a pergunta correta aqui? É isso. O que o senhor está pensando em fazer, pastor? Eu queria ouvir o senhor primeiro. Porque pode ser que... Aí você pode ir agora, porque eu queria te dar uma atenção. Por quê? Porque eu preciso saber o que passa na cabeça do pastor para eu, então, perceber ou se aquilo que ele vai fazer vai dar certo ou vai dar errado, se eu tenho 30 anos de igreja. Pastor, interessante, nós nunca tínhamos pensado nisso. A ideia foi dele. Você simplesmente... Ele foi para lá buscar a resposta, ele já tinha a resposta. Você só ajudou o pastor a descobrir a resposta. Porque se você chega na mesa e bate na mesa e diz assim, pastor, eu vou te ensinar o senhor a gerir essa igreja em termos de finanças. Sabe que vai pegar a sua proposta, vai colocar na gaveta e nunca mais vai ver a proposta. E a proposta que você teve é a mesma que estava na cabeça dele, mas foi sua proposta. E nós aprendemos que ser humano é um negócio complicado. Pastor, então, nem se fala.
Então, o nosso desafio aqui é gerar no outro a capacidade de reflexão, de gerar perguntas, de encontrar suas próprias respostas. É capacitar o pastor a exatamente fazer isso, ajudá-lo nesse desenvolvimento. Está claro até aqui? Então, o que a gente vai fazer agora? Nós vamos fazer um acróstico com a palavra coach, que vai nos ajudar exatamente a compreender como desenvolver esse processo. Primeira, se conectar, que é o que a gente vai falar aqui. É estabelecer uma relação de confiança com o coach de forma mais natural possível. E aqui a gente já falou um pouco sobre isso, você precisa ser amigo do seu pastor. E se você foi eleito, eu quero acreditar, especificamente liderança estatutária presente, é que há um nível de confiança do pastor com você. Na minha igreja, pessoalmente, eu tenho a prerrogativa de escolher a minha liderança estatutária. A igreja só vota a chapa, porque são cargos de confiança. Tem coisas que eu tenho que me abrir, tanto da minha necessidade, quanto da necessidade de algum membro, que eu não posso chegar no púlpito e falar. Eu tenho que ter um nível de relacionamento de confiança. E eu preciso estabelecer isso. E, meus queridos, pastores recém-chegados à igreja vão ter muito mais dificuldade de realizar isso do que você que já está na igreja. Então, conecte. E se você já tem a conexão com o seu pastor, você já vai pular para o O, que é o objetivo que a gente vai falar aqui. Tá? Então, você vai desenvolver, vocês vão receber, depois vocês vão ler lá, esse ambiente de confiança, utilizando cada uma dessas metodologias aqui, que é lá, ó, ceder a responsabilidade, processar a decisão, vocês vão ler isso aí posteriormente. Tá? E aí nós vamos para o O, que é o objetivo. Ter claro qual é o objetivo no início da conversa ajuda a esclarecer aonde o coach quer chegar. A pergunta que a Fernanda fez é exatamente isso. O que está na sua cabeça, pastor? Eu preciso entender qual é o seu objetivo. O senhor me fez uma pergunta. O senhor me perguntou sobre fulano de tal, mas qual o objetivo? O que o senhor quer? Porque quando você solta na direção do pastor, você fica tranquilo do lado de cá para ajudá-lo. Ou para livrá-lo de uma situação que você, como tem tempo de igreja, está sabendo que ele vai se meter, ou para você, de fato, apoiar essa caminhada dele aí. Tá? Então, o que a gente precisa entender? No ministério de Cristo Jesus, a todo momento, aqui é o texto de Mateus, que diz lá que 2 cegos estavam à beira do caminho e começam a gritar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia, tal, tal, tal. Jesus, então, os discípulos chegam e falam assim, olha, manda esses camaradas calarem a boca aí, porque o Senhor está aqui, está incomodando. E aí eles gritavam cada vez mais, e aí Jesus para, chama e pergunta. E qual que é a pergunta que Jesus faz? Gente, peraí, tem 2 cegos me gritando aqui. O que eles estão pedindo? É um shake de morango? Óbvio que não. Jesus já sabia do que eles queriam. Só que Jesus fez questão de lembrá-los da necessidade de qual que é o seu objetivo, o que você quer. Porque isso agrega valor, isso agrega disposição. Isso acontece lá em outros textos, como de João, capítulo 1 lá, Mateus, capítulo 20. O pessoal chega lá, se aproxima de Jesus, a mãe dos filhos de Zebedeu, e aí ele faz um pedido, ele pergunta, o que você quer? É óbvio que ele já sabia disso, só que ele precisa ter muito claro na sua mente qual que é a intenção no coração do outro. Eu quero passar agora um vídeo. Felipe, põe para a gente aí, porque eu acho que vai ilustrar para que a gente perceba, quando a gente não descobre adequadamente o objetivo na conversa, o risco que a gente está correndo. Põe lá para a gente, fazendo um favor. Deus vai revelar ou você vai sentir o agir do Espírito Santo aí? Ninguém? Vem cá. Deus falou, é você? Deus falou, o que eu vou fazer? Qual que é o seu nome? Saulo. Saulo. Onde que ele pode ficar aqui? Tá ótimo, fica aí. Sim. Sobre o que você quer conversar? Sobre o que eu quero conversar? É? Sobre a palestra, né? Sobre o coaching.
Sobre coaching? Isso. Ok. Que foco que você quer dar na conversa? Como eu posso aplicar isso na minha liderança? Muito bom, muito bom. E por que isso é importante para você? Porque eu gostaria de divulgar o evangelho para outras pessoas e, ao mesmo tempo, eu não sei como divulgar isso. E o que te impede, então, a descobrir essas maneiras de como divulgar isso? O que me limita é a questão do meu relacionamento com as pessoas. Eu sou uma pessoa um pouco fechada, né? Eu sou uma pessoa muito tímida, né? Então, agora mesmo eu estou nervoso aqui, né? Deus já te chamou ali para trabalhar isso em você. Então, é isso que me dificulta de eu evangelizar, às vezes, né? A forma de abordar e tal. Né? E o que você acha, Mas eu Saulo, tenho anseio de fazer. que você poderia fazer para melhorar esse aspecto na sua vida? Tenta trabalhar o relacionamento com outras pessoas que não seja do meu círculo de amizade, né? Bom, exercer isso a fundo, né? Tentar ao máximo exemplificar isso, né? Tentar sorrir mais, tentar ser mais sociável. Extraordinário. Obrigado, Saulo. Muito obrigado. Percebe que nós não tínhamos assunto nenhum. E a gente poderia ficar aqui mais uns 40 minutos conversando. Simplesmente porque eu exerci com ele a metodologia do coaching. E eu vou te ensinar de maneira resumida. Isso aqui é um resumão do resumão, sabe? Existe um processo mnemônico que a gente utiliza para memorizar as coisas. E olha como você nunca mais vai esquecer como que você vai realizar o coaching com alguém. Imagina uma boca gigante. É só a boca, não tem perna, não tem nada. É só uma boca. Imagina um lábio gigante. Está imaginando aí? Ok? Agora imagina uma boca com óculos. Imaginou? Uma boca com óculos? É isso aí mesmo, é para chorar mesmo, de rir, porque a gente nunca mais vai esquecer esse negócio. Agora imagina uma boca com óculos salivando, babando. Imagina uma boca com óculos salivando, olhando para uma placa com uma interrogação. Olha como interrogação, uma exclamação. E agora imagina que caiu uma jaula ao redor dessa boca com óculos salivando, olhando para uma placa, e ela tentando sair da jaula. Isso é coaching. O que eu fiz com ele foi exatamente isso. Eu cheguei e perguntei o seguinte: olha, a boca quer falar sobre o quê? Aí ele deu um assunto. E eu voltei. Ó, o óculos, que foco você quer dar nisso? E aí eu falo, o assunto é importante. E por que isso é importante para você? Aí, exclamação. Olha a baba descendo aqui. Qual que é o seu desejo? A jaula caiu. O que te impede? Por que você está preso nesse negócio e não consegue sair? E aí você lá, talvez, tentando sair. Isso é coaching. Você nunca mais vai esquecer. Você vai andar com a imagem do lábio, com óculos, babando, sabe? Você nunca mais vai esquecer que é esse processo que você desenvolve. E para explorar, gente, o objetivo, você não pode ter medo de ir além da superfície. Você está olhando, você está achando que é uma coisa, mas tem outra por trás. Eu nunca ia imaginar que o Saulo tivesse timidez. Senão eu já tinha chamado ele antes aqui. Percebem? E olha quanta coisa que a gente aprendeu a respeito do Saulo aqui. E eu não precisei dar resposta nenhuma. Ele descobriu que ele é tímido e o que ele precisa fazer. Agora, se eu tivesse chegado para ele e falado assim: Saulo, você é um tímido, cara. Queria vergonha na cara, fazer um curso aí para você criar vergonha na cara, aí ele ia travar. E daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho sobre essa questão de feedback, tá? Como que a gente vai explorar essa questão do objetivo? Fazendo perguntas, e nós já demos esse resumão, não precisa aqui, que é da boca com óculos, salivando, olhando para uma placa de exclamação dentro de uma jaula tentando sair, tá bom? E a gente vai entrar agora num ponto que é fundamental, que é um ponto de ampliação, que é levar o coach, que no nosso caso é o pastor, a ampliar a sua perspectiva e ver o mundo de nova maneira e com novos olhos. Galileu Galilei diz o seguinte: você não pode ensinar nada a um homem, apenas ajudá-lo a descobrir por si mesmo. Vamos lembrar que o nosso papel é desenvolver no pastor a amplitude dessa mentalidade para que ele consiga enxergar a coisa de um outro ângulo, que ele não está conseguindo enxergar. Proust Marcel diz o seguinte, que a verdadeira viagem de descoberta não consiste em procurar novas paisagens, mas em ver com novos olhos. Outro dia me peguei numa situação dessa. A gente é automatizado, a gente acorda e faz as mesmas coisas todos os dias.
se você trocar a senha do seu celular agora, amanhã você vai gastar umas 6 tentativas para acertar. Porque você nem pensa mais para você digitar a senha, automatizado. Outro dia eu estava andando, aí eu parei no semáforo, olhei e falei assim, gente, que prédio é esse? Não tinha esse prédio aqui ontem. O prédio tinha 20 anos que o prédio estava lá. Mas por quê? Porque a gente é doutrinado a ver a coisa. Então não é a questão de tirar o pastor de onde ele está, é fazer o pastor enxergar a coisa de uma nova maneira. Lyle Scheller, que é o Peter Drucker das igrejas, diz que a maneira mais eficaz de você influenciar o comportamento individual e institucional é fazendo perguntas, e eu estou batendo de novo nessa tecla para você. Fazer perguntas, fazer perguntas. E aí eu quero dar um exemplo para vocês. Qual que é a melhor opção das 4? Escolha e me diga qual que é a melhor. A 1, a 2, a 3 ou a 4? Qual que é? A 4. Por que não a 1? Se eu fosse você, pediria ajuda para o fulano. Aí sabe o que o pastor vai olhar para você e vai falar? É claro, você não é eu, então pronto, eu vou fazer desse jeito, acabou. A segunda e a terceira tem você deve, você tem. Você está dando ordem. E pastor, já falei, não vai aceitar isso com facilidade. A quarta, por mais que seja uma resposta, ainda não é, óbvio que nós não estamos aqui com o objetivo, mas você conseguiu levar o pastor a pensar na resposta. Fulano é muito capaz, por que não pede ajuda a ele? Você não menosprezou o pastor, você não desqualificou o pastor, você simplesmente fez com que ele enxergasse a coisa de outra maneira. Qual que é a resposta certa a essa pergunta? Você poderia ajudar o fulano? Se fosse... Ah, cadê? Quem falou? Muito bom. O que fulano está precisando? Antes, no conteúdo que nós vimos, não, pastor, não dá tempo não. E a essa pergunta, quem poderia ajudar o fulano? O senhor tem alguém em mente? Qual que é o perfil de pessoa que o senhor deseja? Gente, é uma brincadeira de batata quente. Caiu na sua mão, você joga no colo do pastor. Só isso. Ah, pastor, segura aí, pastor. Segura aí, pastor. É só isso. Já pensou em exonerá-lo? Você imagina você chegar, pastor, você já pensou em exonerar fulano de tal? Pastor chega para você e fala, nossa, eu estou com a dificuldade de fulano de tal naquele cargo. Qual outra resposta que nós podemos dar, senão essa? Eu já tentei, já orei, fiz jejum com esse camarada, mas está difícil. Amplia, gente, ampliamente. De? Ótimo. Já pensou em usar ele em outro lugar? Porque às vezes ele não está dando certo ali, coitado, porque não é, porque a gente tem esse negócio, né? Contador durante a semana tem que ser tesoureiro da igreja. Quem disse isso? A gente tem que descobrir dom, que é diferente de talento. Se unir as duas coisas, ótimo. Agora ele pode, sabe o que ele pode fazer? Ele ama criança, o dom dele é com criança. Ele pode desenvolver uma disciplina de ensino sobre educação financeira para criança da igreja, olha que coisa linda. Mas não, contador, vai ser tesoureiro, dá aula para criança durante a semana, você se vira, você vai dar aula para criança aqui no final de semana também. Quais opções ministeriais ele tem? Que é mais ou menos essa linha que a irmã colocou aqui para a gente. Tá? Eu queria fazer um simulado rapidinho aqui. Um voluntário. Vamos do lado de lá. Voluntário. Não, do lado de cá, não vem ninguém ainda não, né? Vem cá, minha querida, você. É isso mesmo. Normalmente aqui pergunta assim, vem cá. Fica aqui perto dessa pilastrinha para cá, para você sair lá na televisão. Eu acabei de assumir a igreja, tem mais ou menos uns 6 meses, e eu estou tentando transicionar a nossa igreja de uma visão ministerial tradicional para uma visão celular. E está difícil, está uma resistência por parte da igreja. Qual que é o seu nome? Elizabeth. Elizabeth, está difícil, Elizabeth. O que eu faço, Elizabeth? Você que está mais tempo na igreja, me ajuda aí. Mas quais os planos que o senhor tem? A minha ideia é que a gente saia dessa formatação para uma formatação celular. Eu acho que é mais bíblica, eu acho que vai atender a realidade nossa social, mas tem resistência por parte da igreja. E eu não sei o que eu faço com essa resistência. Já pensou em treinar os líderes? Já chamei todo mundo, toda terça-feira à noite, mas o negócio não sai do lugar.
O pessoal continua resistente. O foco, Elizabeth, é a resistência. Eu queria que vocês ajudassem, Elizabeth. Resistência. Resistência. Eu estou realmente encucado com a resistência da igreja. Oi? Está resistente. Eu tenho líderes se levantando, dizendo que esse negócio não é de Deus, que isso vai dividir a igreja. Já mostrei os benefícios. Bom, Não resistente tem. Mas é uma parte da liderança. Com quem? Com os não resistentes? Eles estão lá, mas eu tenho que lembrar que eu tenho uma parte resistente aqui. Como é que eu faço com essa parte resistente? Eu tenho feito isso, levei o pessoal, mostrei resultados, trouxe o pastor Robert Ley lá de Curitiba, ele é o papa desse negócio no Brasil, está ensinando, mas o pessoal continua resistente. Ainda não. Vamos lá, vocês têm que ajudar o pastor a entender por que está tendo resistência. procurou as pessoas certas Para? fazer essas células. Na né? verdade, eu só estou projetando e trabalhando Isso, a ideia mas- da visão ministerial. E tem lá um grupo que está se levantando contra. De repente, procurasse um outro grupo. Não, mas eu vou fazer o que outros. com eles? Vou jogar eles embora? Tchau, vai embora? Não. Ótimo, já começou a melhorar. O que eles estão alegando? Qual que é a dificuldade deles. Ótimo. Mas já no croquis do projeto tem um período. Nós vamos gastar 2 anos transicionando isso aqui. Mas eles estão resistentes. Qual que é o seu nome? Rondinelli. Qual que foi a pergunta do Rondinelli? A dificuldade, a resistência, a dificuldade. Opa, peraí. Aí, uma outra pergunta. Pastor, qual que é o perfil desses membros? Ah, peraí, é o pessoal da terceira idade. Pastor, o senhor já parou para pensar que esse pessoal só aprendeu a ter um tipo de igreja? E que eles precisam agora reaprender, lembrando a nossa frase? Percebe? Obrigado, minha querida. Percebe? Você está com um pepinão na mão e tem que descascar. E aí como que você faz? Você vai dar a resposta? Você vai ajudar o pastor a encontrar. Ele está te pedindo ajuda para entender. Só que você precisa ampliar essa questão na cabeça dele. E aí vocês vão receber lá no material de vocês 25 perguntas que vão ajudar a enxergar a coisa por outro ângulo. Por outro ângulo. Tem aqui, por exemplo, a questão espiritual. O que você vê do ponto de vista espiritual nessa questão? Tem a questão ali do familiar. O que a sua esposa acha disso? Tem outro aspecto aqui que a gente trabalha da informação. Que informação adicional você precisa para poder entender a razão dessa situação? Que relação tem isso com o seu chamado, pastor? Isso que o senhor está pretendendo fazer tem tudo a ver com o que Deus pediu para o senhor fazer? Já lidou com uma situação semelhante a essa no passado? Já. O que o senhor fez lá? Deu certo? Não deu certo? E tem uma última, essa aqui é violenta. O que Jesus faria? Você vai dando uma outra maneira de enxergar a coisa, tá bom? Está claro até aqui? Que a sua proposta, eu sei que esse negócio, na teoria é lindo, a gente vai ter dificuldade, mas é um processo, vai levar tempo. Mas se a gente conseguir sentar e entender que nós não estamos aqui para dar resposta e devolver a batatinha quente para o pastor, com a pergunta certa, acabou. E uma das coisas que a gente ajuda o pastor a ampliar essa visão dele é dando um feedback. Feedback, o objetivo é fornecer informações úteis para ajudar o outro a melhorar e desenvolver. Só que tem um problema, que é esse problema aí. Linha sensitiva. Quem é que gosta de receber feedback? Quer ver uma coisa? Deixa eu pegar... Opa, eu não posso andar não, eu tô preso. Deixa eu pegar você aqui. Qual que é o seu nome? Luiz. Luiz, você está meio cansado. Estou sentindo que você está com um semblante um pouquinho cansado. Você dormiu bem essa noite, tranquilo? Dormiu pouco? Como é que foi? Dormiu pouco. Te incomoda eu dizer que você está com um semblante cansado? Não me incomoda. Eu não atingi a linha sensitiva dele. Quer ver eu atingir a linha sensitiva dele? Luiz, você é um incompetente, camarada. Viu como é que o semblante dele mudou na hora?
O que é linha sensitiva? Linha sensitiva é um ambiente dentro de mim que eu determino a respeito de mim. Então, tem coisas que a pessoa vai dizer que não é novidade nenhuma para mim. Por exemplo, não me afeta. Eu estou cansado mesmo. Tem gente que diz assim, rapaz, você com horário é complicado. Eu sou assim, minha avó era, minha mãe, meu pai, eu também. Isso é maldição hereditária. Lá em casa é todo mundo assim. Ele não se incomoda com isso. Agora, tem coisa que você ultrapassa a linha, e aí ele fecha o punho, a pupila dilata, a ventana abre, sabe? Você viu que o semblante dele mudou na hora. E aí nós temos maneiras de trabalhar isso. Para nós, e aqui eu vou dar de lambuja para vocês, um resultado para você. No dia que você receber um feedback, que você não está favorável a ele, busque relações de confiança, a confirmação daquele feedback. Primeira pessoa, seu cônjuge. Gente, cônjuge é um negócio extraordinário. Deus colocou na nossa vida para falar a verdade para a gente. Sabe que você está com mau hálito? Nossa. Que desodorante você está usando aí? Branca de Neve? Mas por quê? Porque tem um anão morto debaixo do seu braço aí, pelo amor de Deus. Tem gente sabe, tem gente que é muito íntimo que vai poder falar algumas coisas para você. Então você chega para essas pessoas e pergunta assim, me falaram que eu sou enrolado. Graças a Deus conseguiram colocar na sua cabeça que você é um cara enrolado, que eu estou há 30 anos tentando falar com você que você é enrolado. Peraí, mas eu sou... É claro que você é. Você não vê que... Aí ele vai começando agora a ampliar. Peraí, então quer dizer que a maneira como as pessoas estão me vendo... Só que como nós estamos lidando com um pastor, gente, é mais complicado. Então, tem pastor que não vai aceitar feedback. E gente que não aceita feedback, o que nós vamos fazer? Nós vamos gerar feedback na mente dele. E como que a gente vai gerar feedback? Vamos imaginar uma reunião. Você teve uma reunião de diretoria com o pastor. E a reunião não foi legal. E aí você quer gerar um feedback. Você sabe que se você chegar lá e falar, pastor, numa boa, que reunião foi aquela que o senhor fez, pastor? Você vai arrumar confusão. Então chega para ele e fala, pastor, na sua opinião, como é que foi a reunião? Foi extraordinário. Então, esses são os pontos que o senhor destaca como pontos positivos da reunião, claro. Ao invés de eu dizer para ele, pastor, e o que deu errado? Eu vou perguntar para ele o seguinte, pastor, o que o senhor acha que pode melhorar? Não muda? Deu errado? Ele fala, nada deu errado, meu filho. Deu tudo certo. O que o senhor acha que pode melhorar? Olha, eu acho que nós poderíamos trabalhar esse aspecto. Acho que... E o que o senhor está disposto a fazer para a próxima reunião, pastor? Rapaz, olha, eu tinha pensado isso não, mas eu acho que a gente pode fazer isso e aquilo. Você gerou nele o feedback sem dar o feedback para ele. Percebe? E aí, no fim das contas, sabe o que vai acontecer? O pastor vai ficar doidinho para encontrar com você, porque você sabe fazer pergunta que você ajuda ele a encontrar as respostas que ele quer. Você consegue agora compreender qual que é o seu papel dentro da igreja, meus queridos? Não é para ocupar uma hierarquia organizacional lá na folha, não é para ajudar a zeladora da igreja a limpar o banco, porque tem gente que vai lá para a igreja só para ajudar a irmã a limpar o banco. Senta, limpa, levanta e vai embora. Senta, limpa, vai embora, vai embora. Você está ali para ajudar o rei a estender o reino e ajudar o seu pastor, como este líder espiritual neste tempo, a desenvolver isso. Esta é a sua função nesse papel de ampliar com o feedback. Para você, o que deu certo, o que poderia ser melhor e o que faria diferente da próxima vez. São as perguntas que a gente acabou de fazer aqui. Tá? E aí a gente consolida, que é a penúltima fase, que é ajudar o seu coach a colocar em prática aquilo que ele descobriu. Lembra das perguntas para o membro da igreja, para a tesoureira da igreja, para o membro da igreja aqui, que a gente fez agora aqui? Ele não encontrou uma resposta? Eu não acabei de ajudar o Saulo a encontrar uma resposta? Então agora o que eu tenho que fazer? Saulo, vamos consolidar isso aí? Como que eu posso te ajudar? Pastor, o que eu posso fazer para ajudar o senhor a fazer esse negócio funcionar agora dentro da igreja? Na próxima reunião, eu posso pegar isso aqui e abraçar para te ajudar? Percebe que quando agora a gente se envolve, pula para dentro do barco e ajuda o pastor a remar, acabou. Provérbios diz que os planos fracassam por falta de conselho, só que a gente tem que tomar um cuidado. Isso é extraordinário. Só que conselho, ideia, sugestão, enquanto conselho, ideia e sugestão é só conselho, ideia e sugestão. E nós devemos agora ajudar o pastor a colocar esse negócio em prática, em execução. O Deus, através do profeta Ezequiel, diz lá, o meu povo vem para ouvir as suas palavras, mas não coloca em prática. Então, isso está valendo para vocês, tá? Vocês estão aqui há 2 horas comigo,
E vocês vão ter que fazer o que com essas informações? Colocar no caderninho, jogar dentro da mochila, chegar em casa, colocar no armário e acabou. Vocês agora têm que desenvolver isso, tudo que nós estimulamos vocês a pensar, a colocar isso em prática, a executar isso, e que vocês desenvolvam isso na sua relação com o seu líder lá, que é o seu pastor. Tá bom? Essa é uma frase de Sharon Bossidi, que diz o seguinte: nosso pensamento não gera uma nova maneira de fazer as coisas. A maneira de fazer as coisas é que gera uma nova maneira de pensar. Então, você vai ajudar o seu pastor a fazer a coisa de maneira diferente. Por quê? Porque pode ser, coitadinho, que ele está gastando uma energia tremenda lá e não está conseguindo fazer. E você que está do outro lado, com outro ponto de vista, porque ponto de vista nada mais é do que o vista de um ponto. E não significa que está certo ou que está errado. Por exemplo, se aquela porta tivesse aberta e eu dissesse o seguinte: olha, tem uma árvore ali. E aí quem está sentado lá na porta diz: não tem árvore não. Não necessariamente. O fato é que você não está vendo, que do meu ponto de vista, eu tenho a vista de um ponto. Do seu ponto de vista, você não tem a vista do mesmo ponto que eu tenho. E na caminhada nossa, em termos de ministério, e na igreja tem muito disso, você vai para uma dimensão de relacionamento da igreja que às vezes o pastor não tem. Você escuta coisas no corredor da igreja que às vezes o pastor não escuta. E o que a gente tem que fazer? Quem foi que falou, minha irmã? Vamos embora. E aí? Não, eu quero saber, conta mais. Não, a sua função é minimizar esses processos de manifestação do sambalate no meio do reino, sabe? E fazer com que quem pronuncie-se de maneira majoritária na presença da igreja reunida seja o Espírito Santo de Deus. Porque nós estamos ali agora, não é para a minha igreja, não é para a igreja do pastor, agora é por causa do reino de Deus. Está claro isso? O passo prático precisa ser simples para ser executado, ser realizado pelo coach e ser estimulado a ser realizado o quanto antes. Que é aquela ideia, você encontrou qual que é a necessidade, o que precisa ser feito, estimula o pastor a fazer isso aí. Tá? E o último ponto, que é o histórico, o objetivo é levar o pastor a avaliar e destacar os pontos ou lições mais valiosas do coaching, do processo. Você chegou no finalzinho da conversa, e aí eu vou pegar minha última conversa com o Saulo. Então, Saulo, o que nós chegamos aqui a uma conclusão? Porque aí você revisa, vê se o que você está achando é o que está na cabeça do pastor, e você, de alguma maneira, faz com que ele reflita e destaque esses pontos resumidos do processo de coaching. E o que você está desenvolvendo com isso, gente? Você está desenvolvendo com isso uma ponte para que você se reencontre com o seu pastor no segundo processo de coaching, que é isso aí, ó. Você vai tendo conversas que vão gerando, posso subir aqui? Aqui, ó, ações. Não é essa a proposta? Você conectou, descobriu o objetivo, ampliou a mente, está propondo para ele consolidar, fez um resumão, essa ação é a consolidação. E aí você se encontra com o pastor, e aí, pastor, como é que foi? Segunda reunião. E aí, vamos fazer aquela reavaliação de novo? E aí, o senhor acredita que agora, quais foram os resultados dessa reunião? Essa reunião... Tem alguma coisa nessa reunião que o senhor acredita ainda que possa ser melhorado? Tem. E o que a gente pode fazer para melhorar na terceira reunião? Isso aqui. Então tá ótimo. Aí você vai para a segunda reunião. E percebe que você vai criando um link de apoio mútuo com o pastor, de ajuda? Porque, gente, se der certo para o pastor, deu certo para a gente. E se deu certo para a gente, vai dar certo para os nossos filhos. Vai dar certo para a nossa sociedade. Porque uma das coisas que nós precisamos descobrir é que nós não estamos aqui na Terra para engordar, ficar careca e encher a paciência dos outros. Eu tenho dito e redito uma estatística pronunciada pelo Instituto Datafolha em janeiro deste ano, de que nós somos 30% de evangélicos no Brasil. Teve gente que deu um salto desse tamanho assim, ó, de alegria. Eu fiquei com vergonha. E por que eu fiquei com vergonha? Porque nós não crescemos em termos de ações de amor e de justiça na mesma proporção. A ONU disse que houve um crescimento de homicídio no Brasil de 21,9%. Então, para mim, não faz diferença nenhuma dizer que somos 30% de evangélicos. Para mim, tinha que tampar esse negócio e encobrir isso, que isso é uma vergonha para nós. Então, meus queridos, nós não podemos entrar nessa ciranda desse evangelho ralo que tem sido vendido aí, onde se tornar cristão se tornou moda, e nos tornarmos definitivamente agentes do reino, para transformarmos esse mundo num mundo melhor. Porque o problema do nosso país não é partidário. Coloque isso no seu coração, tá? É só você avaliar o que aconteceu no Espírito Santo algumas semanas atrás. Só foi tirar o processo de coesão, tira a polícia de jogo, você vai ver os criminosos soltos que somos.
O nosso problema não é partidário. O partido que ocupa o país é só um reflexo do que nós somos. E por que nós estamos assim, se nós somos 30% de evangélicos? É que a gente está brincando de ser igreja. A gente tem que parar de brincar de ser igreja. E para ser igreja é arregaçar a manga e entender o seguinte: eu tenho uma responsabilidade, e a minha responsabilidade é ajudar o rei a estender o reino sobre a face da terra. E é cuidar do meu pastor. Porque ele é a pessoa que levantou a mão e se pronunciou para, nesse tempo, ajudar no desenvolvimento de um papel aqui nessa localidade, porque está todo mundo dentro do mesmo barco. E quando a gente entende isso, meus queridos, a gente vai chegar nesse patamar aqui final, que eu já quero pular para lá, depois vocês vão receber, vocês vão conseguir, que é isso aqui, para uma igreja crescer e dar certo, temos que alcançar os objetivos organizacionais e desenvolver a capacidade das pessoas. A sua igreja só vai dar certo se o seu pastor conseguir desenvolver adequadamente o ministério dele. E ele só vai conseguir desenvolver adequadamente o ministério dele se você ajudá-lo. Só isso. Se você aprender a ser igreja, o seu pastor aprender a ser pastor, e vocês entenderem que na relação de vocês não pode haver aquele sentimento de compra no shopping. Já viu quando você entra na loja? Eu queria experimentar uma blusa. Aí você experimenta a blusa, não deu certo, eu vou deixar. Aí o pastor entrou, não deu certo, manda ele embora. Eu vim para essa igreja aqui, não deu certo, eu vou sair. Tem gente que é assim, pula de uma igreja, pula para outra, vai embora, daqui a pouco volta para a mesma igreja, aí some de novo, não resolve. Nós devemos identificar o nosso chamado, a nossa vocação, nós devemos passar por esse processo de coaching. Estabeleça isso entre a liderança, meus queridos, de vocês conversarem, de vocês se autoavaliarem. Porque fazendo isso, vocês vão criar um processo de retroalimentação saudável, de cuidado com a igreja, consigo mesmo, uns com os outros. Para quê? Para que no final o nome do Senhor seja glorificado. Porque esta é a razão de sermos igreja. Está claro? Dúvidas ou rangeres de dente? Eu estou entendendo, então, ou que vocês entenderam tudo, ou vocês não entenderam nada, absolutamente nada que eu falei. Ou estão dormindo. Está tranquilo? Então tá bom. Obrigado, meus queridos. Deus abençoe vocês. Estou à disposição, a AMP está à disposição de vocês, tá, para auxiliar a sua igreja. Vocês têm aí, vou mandar esse material para vocês. Limane tem o contato de vocês, vai repassar isso aí para vocês.